Gravidez de risco, parto humanizado, são demandas que não são exatamente novas, mas de fato exigem uma nova abordagem da medicina. Cada vez mais as mulheres estão tendo filhos mais tarde, cada vez mais os diagnósticos preditivos ou precoces ou preventivos levam a gente a descobrir mais cedo quando uma gravidez é de risco ou não. E a medicina, é claro, atenta a todas essas demandas, essas abordagens novas, está atenta para exatamente resolver esses problemas ou auxiliar as futuras mamães. Aqui nos nossos estúdios hoje, uma autoridade no assunto, o Dr. Valadares Neto, como ele é conhecido só como Dr. Valadares. O Dr. Valadares, ou João de Deus Valadares Neto, né, para apresentar com nome e sobrenome, como as mães gostam, né, Dr. Valadares? Ele é ginecologista, é obstetra, tem um mestrado em obstetrícia e ginecologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, da USP. Tem um doutorado também na mesma área, pela Escola Paulista de Medicina. Desde muito tempo ele é dedicado a essa área, sempre atuou nessa área e é por isso que ele conseguiu construir aí relevância e autoridade. Ele também é professor titular de obstetrícia na Universidade Federal do Piauí, que foi onde, aliás, ele começou a sua graduação e a sua grande paixão por medicina, e hoje é o nosso convidado. Muito bem-vindo ao nosso programa para falar de um assunto que todas as mulheres querem saber, doutor Valadares. Eu queria, Maia, a princípio agradecer pelo convite, né, pela oportunidade que você está me dando de poder aqui trazer alguns esclarecimentos acerca desse assunto tão importante que é a gravidez de alto risco. Quando foi que isso começou a ser... Eu não sei se em medicina a gente fala de tendência, porque eu acho que tendência não dá conta dos movimentos da medicina. Tendência parece uma moda, né? Mas, assim, quando foi que isso virou uma demanda, melhor dizendo, importante na medicina? A gravidez de risco e o parto humanizado. Você que atua há tanto tempo na área e é tão experiente. Bom, na verdade, o assunto, o tema gravidez de alto risco é um tema tão antigo quanto talvez até a própria obstetrícia. O grande fato que a gente tem que colocar em relação a esse tema é que, durante muito tempo, ele foi um pouco relegado a segundo plano. No entanto, se verificou que muitas mulheres que engravidavam, que iam ter seus filhos, terminavam morrendo. Muitas vezes por patologias que elas já tinham, que não eram cuidadas na gravidez, ou alguns problemas que apareciam durante a gravidez e que as complicavam, levando essas mulheres à morte. Então, muitas mulheres morriam por situações que eram negligenciadas ao longo da gravidez. A partir daí, os médicos, né, as autoridades de saúde, começaram a verificar que alguma coisa precisava ser feita. Ou precisava ser feita. Então, de meados do século XX para cá, esse tema passou a ser abordado com uma relevância maior, se dando a ele uma importância maior e, sobretudo, a partir do final da década de 70 do século XX para o início da década de 80, esse tema passou a ter uma relevância muito grande, ou seja, não é tão recente, ele é relativamente antigo, né? Em medicina, 60, 70 anos é coisa bastante velha. Então, esse tema, gravidez de alto risco, ele já é antigo, mas ele passou a ter uma relevância maior a partir desse período que eu acabei de colocar. A partir dos dados, né? E também da abordagem médica que é diferente. Inclusive, quando eu menciono cada vez mais mulheres optam por ter filhos mais tarde, isso é só um ponto, né? A gravidez, quando ela é de risco, ela não está associada só à idade. Ou o fato de ter filho mais tarde não significa exatamente ter uma gravidez de risco. E é essa diferença que eu gostaria de, tendo essa oportunidade de entrevistá-lo, fazer para o nosso telespectador e internauta também. Pronto, então, o que é uma gravidez de alto risco? É qualquer gravidez na qual exista algum fator pré-existente ou algum fato novo que aconteça durante a gravidez que faça com que a mãe ou seu bebê tenham risco de sequelas. Podem ser sequelas de continuação de vida ou, inclusive, a ocorrência do óbito. Tá? Então, qualquer situação que seja prévia à gravidez, que aconteça concomitante a ela, ou que apareça como um fato novo na gravidez, que aumente esses riscos, fazem com que essa gravidez seja uma gravidez de alto risco. Tá? Muitas gravidezes em mulheres que têm, por exemplo, 20, 24, 18 anos, podem ser gravidezes de alto risco.
E muitas gravidezes em mulheres que têm 35, 34 podem não ser de tão alto risco quanto aquela que tem 20. Por exemplo, uma menina de 20 anos que engravida e que já é hipertensa, ela é uma grávida de alto risco, porque aquela hipertensão faz com que essa sua gravidez aumente o risco de vida para ela e para o bebê. Uma menina que é diabética, que já é diabética desde criança, na gravidez, ela passa a ser de risco, porque seu diabetes é um fator de risco. E por aí vai. Uma mulher que tem 35 anos, que engravida, que não tem nenhuma doença concomitante, a princípio, ela é classificada como uma gravidez de risco habitual. O que acontece numa idade um pouquinho mais avançada é que, pelo fato de a idade estar um pouquinho para frente, situações podem começar a acontecer naquela fase da vida. Por exemplo, uma mulher que não é hipertensa prévia, ela pode ficar hipertensa depois dos 30, 35 anos. Então, é um fator de risco. Ela passaria a ser uma gravidez de alto risco a partir do momento em que aquela situação passa a acontecer na sua vida, passa a ocorrer na sua vida. Então, o risco gestacional está muito relacionado aqui a fatores que podem ocorrer em concomitância com a gravidez ou aparecer no momento em que ela passa a existir e que aumentam riscos para a mãe e para o bebê. Agora, o fato é que o fator etário, né, de idade, ele também traz consigo outras coisas, porque a gente está falando de 30 até 38, 40, mas também tem mulheres, uma parcela mínima, porque a imensa maioria das mulheres brasileiras, eu vi um dado outro dia, mais de 85% tem filhos antes dos 20 anos, até porque a gravidez na adolescência, ela é uma dura realidade no sentido de que compromete uma vida inteira, né, por conta da idade, da imaturidade e outros fatores também. Mas passou também ali dos 40, chegando para os 50, e sendo a primeira gravidez, é diferente de você já ter tido um filho e optar por ter um filho mais tarde? É diferente por quê? Porque, como eu falei agora na resposta anterior, a idade, ela favorece o aparecimento de patologias. Então, quem tem 20 anos, tem menos, que não é portador Sim. de doença, tem menos chance de ter, por exemplo, diabetes tipo 2, do que uma pessoa que tem 35, do que uma que tem 40 Se e for por aí uma vai. segunda gravidez, esse risco diminui? Esse risco de patologias continua a aumentar. Então, à medida que o tempo vai passando, nós, seres humanos, vamos ficando mais vulneráveis ao aparecimento de determinadas doenças. Então é possível prevenir, né? É possível prevenir. A gravidez de alto risco é uma situação muito prevenível. Não que ela tenha o risco, mas que esse risco possa comprometer a evolução dessa gestação. O que fazer, assim, que cuidados tomar quando você tem uma gravidez de risco, ou então como identificar? Vamos começar por identificar. Eu sei que o pré-natal de hoje, ele é diferente do que era antigamente, doutor Valadares. O que vocês tinham disponível na medicina, no sentido de identificar, de diagnosticar algumas coisas, ou na mãe ou no bebê, é diferente do que era antes. Isso ajuda? Vamos por parte aqui. Primeiro, a gravidez de alto risco, ela pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Sim. Agora, no pré-natal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar identificar fatores de risco. Existem situações que sabidamente aumentam o risco da gravidez. Como eu falei, patologias pré-existentes. Sim. Se a mãe tem doença da tireoide, se ela é diabética, se ela tem doença do coração, se ela é hipertensa, se ela tem uma anemia grave, se ela tem câncer, se ela tem doença do colágeno, como algumas doenças reumáticas, isso faz com que ela tenha... também, se ela fumou se ela fuma, usou se ela usa drogas. droga, isso tudo transforma uma gravidez numa gravidez de risco. Então, o que a gente tem que fazer no início do pré-natal é procurar identificar esses fatores de risco. Sim. Ao identificá-los, tentar identificar o que se pode fazer para que esses fatores de risco não agravem ao longo da gravidez ou se agravem menos do que iriam agravar se não fossem identificados. Por exemplo, identifico que a mulher é diabética. Vou verificar se esse diabetes está controlado. Como ele está controlado? Se não está, vou tentar controlá-lo e de que forma melhor eu vou poder controlá-lo. Com isso, eu vou diminuir o risco dessa gravidez por conta daquela patologia. Para a mãe e para o bebê. Para a mãe e para o bebê. Né? Tá? Porque existe essa prioridade aí também prioridade. na hora, quando se fala de gravidez de risco, se é um risco
enorme, quem salva? Salva a mãe ou salva o bebê? Hoje a gente não tem essa opção de salvar um ou outro, a gente tenta salvar Os dois. ambos. Isso. A Porque ideia isso existiu durante muito existiu. tempo, Durante né? muito tempo se pensava na mãe e o bebê deixa para lá. Felizmente, com o crescimento da área neonatal, Ainda bem. hoje se pensa nos dois. Hoje não se pensa em tratar ou salvar só um. Tá? A ação é direcionada para os dois. Uma gravidez de risco, ela afeta o bebê, eu já entendi toda a questão das comorbidades, das vulnerabilidades. Ela traz que risco para o bebê, além dele poder não nascer ou poder nascer com problema? Mas quais são os problemas que ele pode ter? Olha, depende do fator de risco. Uhum. Por exemplo, uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia, que é um tipo de hipertensão da grávida. O que a pré-eclâmpsia pode fazer com o bebê é o quê? É restrição de crescimento dessa criança. Por quê? Porque vai chegar menos alimento, menos oxigênio para a placenta, o bebê vai ter uma pouca oferta desses produtos. Ele vai crescer, vai emagrecer. Isso pode fazer com que ele tenha algum grau de sofrimento, se não houver uma compensação. E esse grau de sofrimento pode evoluir de uma forma tal que ele pode chegar, inclusive, a óbito. Uhum. Tá? Numa paciente que tem diabetes gestacional, por exemplo, é um pouquinho diferente. O bebê não vai ficar com restrição de crescimento. Ele vai tender a crescer muito, a ficar um bebê macrossômico, grandão, gordo. E aí o que vai acontecer? Um bebê gordo, quando nasce, ele pode ter hipoglicemia, ele pode ter distúrbios de metabolismo de uma série de substâncias, ele pode ter crise convulsiva, tá? Ele pode, no futuro, ser uma criança obesa, diabética, hipertensa. Então, a repercussão para o bebê vai depender do tipo de patologia que a mãe apresenta e que aumenta esse risco gestacional. As tecnologias aliadas e principalmente as áreas aliadas, né, da medicina hoje, vocês trabalham em grupo. Por exemplo, outro dia eu entrevistei aqui uma geneticista e ela estava falando sobre as doenças ocultas, né, e como que se dá esse diagnóstico e por que elas acontecem e quais são as causas, quais são as consequências. Então, assim, houve um avanço nesses exames, no sentido de se fazer cada vez mais uma medicina preditiva, não é, doutor Valadares? Sim. O que a gente tem hoje? Desde metade do século passado para cá, que as tecnologias foram incorporadas à área médica. Sim. Ultrassonografia é um exemplo clássico disso, né? E fora isso, exames de laboratório, diagnósticos genéticos, cromossomiais foram incorporados à área. Uhum. Uma das coisas que aumenta risco na gravidez em mulheres que têm uma idade um pouco mais avançada, é risco de doenças genéticas e cromossomiais do bebê. Então, hoje, a gente tem, através do ultrassom, como rastrear. Tem alguns parâmetros de ultrassonografia que servem como rastreadores de doenças cromossomiais. E aí, você rastreando isso por ultrassom, você pode colher líquido amniótico, fazer estudo genético e já dizer quem tem ou não tem, ou pode ter uma determinada doença. Né? Isso é fantástico. Então, a tecnologia associada à medicina faz com que a gente tenha, assim, cada vez mais diagnósticos mais precoces, mais precisos e podemos adotar condutas mais eficientes. E um índice de sobrevivência, né? Um percentual de sobrevivência de muito bebês grande. E mamães também, né? Isso. Agora, se eu estava lendo sobre os sintomas de gravidez de risco, são muitos, que eu sei que depende da vulnerabilidade. Mas uma mulher que ela não faz um pré-natal, por algum motivo, porque ela não tem acesso a médico, ela não tem informação, ela engravidou e ela não tem condição em algum aspecto. O que ela tem que ficar atento? Porque eu estava lendo sobre sangramento, contrações uterinas, a quantidade de sintomas de uma gravidez de risco é enorme. Qual é a mais comum? Olha, tem vários sintomas. Como você falou, às vezes a gravidez ela é de risco não porque a mulher tem uma doença orgânica. Sim. Às vezes ela é sã, é totalmente sadia do ponto de vista físico, mas ela pode ter, por exemplo, um problema emocional. Ela tem depressão, ela tem ansiedade. Tá? Às vezes ela não tem isso, mas ela tem uma vida familiar um pouco desorganizada. Ela não tem apoio de mãe, de pai. Às vezes o parceiro não participa da sua vida como mulher no pré-natal. Então, tudo isso aumenta a vulnerabilidade dessa mulher a riscos. E isso favorece, por exemplo, o aparecimento de sintomas como o que você colocou aí, contrações. Sim. Tá? Por quê? Porque quando eu estou emocionalmente desestabilizado,
eu libero substâncias que podem estimular a contração de vários músculos. E o útero é um músculo. Tá? Então, a mulher que está emocionalmente debilitada, ela pode liberar substâncias que estimulam a contração uterina. Então, isso aumenta a chance dela ter um parto prematuro e vai transformá-la como uma paciente portadora de gravidez de alto risco. O bebê não mexer também, né? O bebê não mexer é um dos sinais de que ele pode estar tendo sua vitalidade comprometida. É um parâmetro que a mulher deve estar sempre atenta, estar sempre observando, para, se ela perceber qualquer alteração na movimentação, já procurar um posto de saúde, procurar orientação, para que possa receber a melhor conduta. Olha, aqui tem ganho de muito peso em pouco tempo, sensação de sede frequente. Isso é pesquisa, você vai dizendo que você está certo. Aceleração repentina dos batimentos cardíacos, dificuldade para caminhar, dor forte nos braços ou pernas, dor de cabeça frequente, inchaço repentino no corpo, dores a urinar. Quer dizer, tem coisa disso aqui que pode ser levado como normal ou isso já é um sinal de alerta importante? Muitos desses sintomas, Maia, são sintomas comuns da gravidez. Pois é, por isso que eu estou perguntando. Por exemplo, taquicardia, aumento da frequência cardíaca. É comum a mulher ter, de vez em quando, um ataque cardíaco. É comum ela ter ardência quando vai urinar. Sim. Às vezes é comum ter cãibra, ter dor nas pernas. Só que o comum é aquilo que ela tem, ela percebe, mas que ela dispersa quando ela muda o foco. Por exemplo, ela está sentindo dor nas pernas, mas começa a conversar, começa a ver televisão, chega uma amiga, ela esquece da dor nas pernas. Entendeu? Ela está sentindo uma dor forte na barriga, mas de repente alguma coisa muda o foco, ela esquece a dor de barriga. Por isso que eu acho importante, quando você mencionou o fator emocional. Emocional. Né? Como de apoio, de uma rede de apoio, como isso é importante. E como você descreve como isso está ligado no corpo inteiro, né? Como é muito holístico, como está muito... Não é só o que a gente sente, o que está acontecendo. Quer dizer, o que está em volta também, o que orbita em torno de uma mãe, sob todos os aspectos, influencia em tudo naquela criança, Exatamente. né? E assim, tipo, quando eu penso gravidez de risco, eu fico pensando, defina risco. Não é risco só de morrer, é risco de nascer com problema, né? É risco de outras coisas, né? O risco é imenso. E esse risco ele pode iniciar já, a mulher grávida já pode iniciar com um fator de risco e ele desaparecer, ou ela pode começar tudo bem e aparecer um risco no final, do meio para o fim. Então, é tudo muito relativo. Tá? Por exemplo, uma mulher que tem uma história de abortamento passado, ela já começa a gravidez como uma gravidez de alto risco, porque ela já teve um abortamento espontâneo por uma causa que ela ou identificou ou não. Mas aí, no caso, é o quê? O espontâneo. O provocado a gente não considera como de risco, porque ela quis, ela procurou, né? Mas o espontâneo, muitas vezes... É um sinal de que ela pode ter algum problema. Então, ela já começa com uma gravidez de risco. Mas aí, à medida que o tempo passa, que aquela gravidez evolui e que aquele fator, aborto, não aconteceu, ela passa daí para frente, em um determinado momento, a ser caracterizada como uma gravidez normal, de risco habitual, entendeu? E, às vezes, uma gravidez que começa tudo muito bem, em algum momento tem um sangramento. Né? Aí você identifica, por exemplo, uma placenta que está numa localização anormal. Ela passa a ser dali para frente uma gravidez de risco. Então, o risco é uma coisa que pode existir no início da gravidez e depois deixar de existir, e pode não existir e passar a existir em algum momento. E esse risco, como você colocou agora há pouco, é assim, não é só pelo fato da pessoa ter uma doença. Fator emocional, uso de droga, né? Alguns fatores ambientais podem levar a isso, alimentação, né? Como você falou, ganho de peso excessivo. Uso de remédios. Uso de remédios, tudo isso pode aumentar risco gestacional. Os métodos contraceptivos, eles tomados durante muito tempo, eles afetam uma gravidez? Uma gravidez pode se tornar de risco por conta de um uso excessivo por muitos anos antes de se engravidar? Não, por conta do uso do método anticoncepcional em si, não. O método contraceptivo é um método que vai inibir o ovário. Você vai deixar de ovular. Não precisa fazer um detox. Não há uma necessidade clara de você ter que passar um tempo depois do uso do contraceptivo para poder engravidar. Mesmo tomando durante muito tempo? Mesmo tomando durante muito tempo. A menos que você tenha tido algum fator patológico que possa ser associado ao uso desse contraceptivo e que precisa haver uma correção. Então, tem que haver uma análise de tudo antes de você definir uma orientação. Como uma esterilidade, por exemplo, né? Quer dizer, isso. O que torna uma mulher estéril? Existem vários fatores. Né?
Às vezes ela é estéril, já nasceu assim. Sim. Né? Às vezes ela é estéril, ela adquire com o tempo. Às vezes, uma infecção, por exemplo, Sim. pode tornar uma mulher estéril, pode provocar obstrução de trompa e ela não vai ter condição de fertilizar por conta dessa obstrução. Sim. Né? Então, são vários fatores que podem levar a uma doença venérea, né? Uma doença venérea, que hoje a gente chama como infecção sexualmente transmissível. Sim. Né? Então, uma doença dessas pode levar a uma condição de incapacidade reprodutiva na mulher. Gêmeos é mais de risco? No seu consultório, os gêmeos estão, tipo assim, tem mais mulheres com gêmeos ou sem gêmeos? Porque às vezes é por fase, né? Não estou dizendo que é uma tendência mas assim, o que você, que é uma autoridade nesse assunto e que é muito procurado, observa? A gente está tendo mais casos de gêmeos ou não? Olha, houve uma época em que houve um boom de gêmeos, né? Antes do período do advento da fertilização in vitro, sim, havia uma incidência X de gravidez gemelar. Com o advento da fertilização, aí aumentou muito, porque se implantava muito embrião para ver se pegava um ou dois. Aí acabava vindo aí mais. Tinha muito 2, 3, 4 gêmeos. Depois, com o aperfeiçoamento da técnica, se começou a implantar menos. Hoje se implanta um embrião e ele vinga, e ele dá certo. Né? Então, dificilmente você tem, como tinha antes. Às vezes, quando a pessoa quer, ela implanta 2 porque ela quer ter gêmeos. Mas se ela quer ter só um, implanta 1 e muitas vezes dá certo. Então, esse boom houve, depois diminuiu. Qual é a sua opinião sobre congelamento de embriões? Olha, dependendo da necessidade da pessoa, é uma medida extremamente válida. Né? Por exemplo, você tem uma dificuldade, você sabe que tem uma reserva ovariana pequena de folículos, de óvulos, mas você quer protelar a gravidez, quer deixar mais para frente. É bom você congelar esses óvulos para poder fazer a fertilização no futuro, que pode ser que, se você não congelar, daqui a 4, 5 anos, quando quiser, não tenha mais. Você tem casos assim? Tenho casos de pacientes, vários casos, de pacientes que deixaram para mais para frente e que hoje tinham congelado, que estão grávidas ou que já engravidaram, tiveram filhos para trás. E tudo dessa bem, forma, e tudo bem, tudo tranquilo, tudo sem nenhum problema. A questão do parto humanizado, ele também hoje é uma demanda importante para a gente encerrar a nossa entrevista. Queria que você falasse sobre isso, porque é um tema que ganhou muita visibilidade midiática, médica, né? E que tem todo tipo de opinião sobre isso, positiva e negativa em relação a isso. Qual é a sua opinião? Bom, então, é um tema que daria um programa inteiro, ou mais de um. Né? É um tema muito polêmico, é um tema que gera muito debate, é um tema extremamente importante. É a sua área também, né? É um tema extremamente importante e que, primeiro, a gente teria que partir para o conceito do que é humanizar em saúde. Muitas vezes se confunde humanizar com fazer algumas medidas que não têm relação com a prática médica. Né? E deixa-se a prática médica para um lado, se adota outras medidas, dizendo que aquilo lá é uma coisa que é mais humana do que algumas coisas da prática médica. Que é o parto normal, né? O parto normal é a melhor forma que existe para a mulher parir. Não tem outra melhor. A cesárea, acabou o parto, ela está... Cesárea é uma alternativa, mas o parto vaginal é o parto que a natureza criou. Então, ele é que é o bom. Agora, para ele acontecer bem, há a necessidade de que ele seja também bem assistido. Sim. Porque é aquela coisa, tem gente que diz, não, eu quero parir em casa, porque em casa é uma coisa fisiológica. Uma banheira com água. Eu não estou doente, eu vou só parir, é uma fase da minha vida. Mas é aquela história, Maia, parto é um evento que a gente só pode dizer, ele terminou bem quando ele acaba. Quando a mãe está com o bebê no colo, ela está saudável e ele também. Até lá tudo pode acontecer. Até lá pode acontecer tudo. E se a gente não tiver numa condição em que possa fazer uma intervenção rápida, caso aconteça uma necessidade, a gente pode perder tempo, entendeu? Então, a humanização, ela passa primeiro pela utilização de boas práticas, pela utilização do melhor do conhecimento técnico que você tenha para prestar a melhor assistência àquela pessoa, àquela dupla que é mãe e feto, certo? A mulher tem que ser preparada, né? Lógico que você pode juntar a isso o ludismo, né? O movimento, a festa, a presença de pessoas, né? o uso de um ambiente diferente, o acolhimento para aquela pessoa. Você pode transformar num evento. Pode, tudo isso faz parte da humanização, mas a parte mais importante da humanização, do atendimento, é
a utilização da melhor prática possível dentro do seu conhecimento técnico e do que existe na literatura para que o desfecho daquele parto seja o melhor possível. Uma mulher que ela chega no seu consultório decidida a ter um parto normal, ou chamado humanizado, porque eu gostei também que você chamou a atenção do defina humanizado. O humanizado é garantir que aquela criança Tem um melhor resultado. tem um melhor resultado e que aquela mãe também tem um melhor resultado, né? Quer dizer, você humanizar a partir das ferramentas, do conhecimento, das técnicas, para aquilo ser um momento bom, feliz, saudável, o máximo que a medicina proporcionar. Então, assim, uma mulher que ela decide ter um parto humanizado, um parto normal, ela muda de ideia fácil? É possível sensibilizar... Ela querer o parto e depois não querer mais, Sim. é isso que você fala? Sim. Tem mais mulheres que chegam querendo e depois desistem, ou mais mulheres que chegam sem querer e resolvem ter? Tem mais mulheres que chegam sem querer e mudam de ideia para querer ter. Ah, é? É. Porque Curioso. quando elas querem ter, elas já chegam decididas. Elas já chegam, às vezes, com dúvidas. Porque a mãe, Sim. a sogra, uma irmã, coloca nela um pouco de medo. Mas quando ela estuda, quando ela lê, quando ela vê um vídeo, quando ela conversa com alguém que já passou pela situação, ela vem decidida. E comigo, por exemplo, quando chega, eu passo assim 1 hora, 40 minutos falando só sobre isso, para que ela fique bem informada e digo, olha, você está recebendo essas orientações, mas procure conversar com outras pessoas, procure ler, procure ver quem já passou pelas 2 situações, normal e cesariana. E aí você forma a sua opinião, depois a gente conversa sobre como você quer ter seu parto. Né? E 100% que vem decidida a ter, continua com a mesma ideia. Decisão. Agora, quem... Algumas que chegam, doutor, não quero saber de parto normal, eu quero cesariana. Que é a maioria, né? É a maioria. Eu pergunto, por que você não quer saber de parto normal? Ela diz lá a razão dela. A maioria é porque eu não quero sofrer, não quero sentir porque eu dor, tenho medo, porque demora, porque minha família, tem todo medo. mundo, né? Todo mundo foi cesárea e tal, mas por isso eu não quero. Eu digo, aí a minha conversa com elas é qual? Olha, respeite sua opinião. Se você não quiser parir normal, você não parirá normal, você terá seu parto cesariana, mas eu tenho por obrigação conversar com você um pouco sobre o assunto. Sim. E aí a gente... Você já botou quantos bebês no mundo? Ah, Você contou? está gravando ainda, parou, né? Ah, não, então continuamos aqui no programa. Olha, não tem ideia, Maia. Não tem ideia de quantos bebês nasceram pelas minhas mãos, mas foram muitos. Perdeu a conta, né? Não, na realidade, eu nunca nem tive a curiosidade de contar, sabia? É. É uma falha que eu cometi. Mas são quantos anos fazendo esse são trabalho? muitos anos. Olha, eu de formatura de medicina, eu completo 40 anos agora, Em dezembro. 2023, final de 2023. Formei 83. Entendeu? Então são não dá 40 para contar anos. mesmo, não. Não dá para contar. Tem E eu muitas comecei, histórias pra eu contar, comecei a né? fazer parto antes de formar. Eu apaixonei por obstetrícia no 4º ano de medicina. Você deve ter visto muita coisa numa sala de cirurgia, né? E- Você já deve ter visto gente morrer e voltar, né? Tudo que você imaginar em O termos que de mais saúde. marcante, assim, você já viu, que foi mais impactante? Olha, para mim, o que me marca muito, sempre me marca, é ver uma mãe morrer. Tá? É ter que estar ali e presenciar a morte de uma mulher em consequência de uma gravidez ou de um problema da gravidez. Isso é terrível. Por quê? Porque aquela mulher está morrendo na fase mais produtiva da vida dela. Sim. E num período em que ela tem uma importância fundamental, que é ser chefe da família. A taxa de morbidade, ela tem crescido ou diminuído? Olha, ela tem momentos que ela cresce, diminui, cresce. Atualmente ela está em queda, Em tendendo a cair. queda. Com a melhoria da assistência, com as novas tecnologias, Sim. com os cuidados que se tem adotado atualmente, está diminuindo a mortalidade materna, mas ainda tem muita morte materna que se pode evitar. Você entendeu? já viu mães que você deu como mortas ou bebês e que de repente voltaram? A gente já teve muitas situações. Eu trabalhei algum tempo. Sobrenaturais. Eu trabalhei algum tempo na UTI da maternidade Evangelina Rosa. Trabalhava lá como obstetra intensivista e lá ia tudo, né? Ia não, ainda vai, chega Sim. tudo lá. Então a gente pegou muitas coisas e viu muita paciente chegar em coma depois de uma crise de eclâmpsia, chegar em coma porque ficou em choque hipovolêmico por hemorragia grave, entendeu? E a gente conseguir reverter essas situações. É extremamente gratificante quando a gente consegue isso.
Agora, é extremamente debilitante, não sei nem se o termo é esse, mas é uma coisa que desgasta muito, sabe? E que incomoda muito, que mostra o tanto que a gente às vezes é impotente quando a gente vê uma mãe chegar e morrer por falta de uma assistência, por falta de um cuidado. Eu pergunto isso porque eu entrevistei a doutora Patrícia, que é intensivista, e a gente falou sobre quase morte. Faz tempo essa entrevista. Isso. A experiência de vivenciar ou de ver tanto pessoas que quase morreram e voltaram, como médicos profissionais que viram isso, assistiram isso, né? Porque tem as experiências sobrenaturais, né? Sim. Tem coisa que você deu como perdido e você virou as costas e de repente os aparelhos começam a ligar. Você deve ter vivido isso já, né? Coisa de filme, né? Muito. Eu imagino. Deve isso ter é uma coisa bem real, acontece muito. Felizmente existem essas situações do chamado near miss, né? Que é o quase morreu. Quase morreu e voltou, né? E volta. Então, aqui e ali acontece, e quando acontece é bom demais. Eu imagino que sim. Deus é maravilhoso. Deixa eu só para encerrar, maternidade nova, né? Maternidade nova. Equipada. Equipada. Vai ser uma das melhores do Brasil? Eu pergunto a você porque eu não conheço as melhores maternidades do Brasil. Olha, pelo que está sendo posto lá, é para ser. É para ser. Primeiro porque a estrutura física é muito boa. Eu tive lá na inauguração, vi, né, conheci, é muito boa, muito bonita a estrutura. O que está se pondo de equipamento lá é tudo de que faz uma diferença geração, enorme, né? Faz uma diferença enorme. E o que é mais importante, lá tem um grupo de profissionais na área de saúde, não só médico, mas médico, enfermeiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, todas as áreas. Que são uma potência. Que são primeira linha, né? Então, é um corpo funcional muito bom, extremamente competente. Que coloca a gente numa outra página, finalmente. Exatamente. E isso vai fazer com que, logicamente, a maternidade continue a ser o que a Evangelina Rosa é hoje, né? De uma forma talvez até melhor. Sim, pelo fato de ter uma estrutura nova e equipamentos novos. Precisava, nós somos uma capital, né? A quantidade Exatamente. de pessoas. Toda hora que eu digo que vou fazer a última pergunta, eu não consigo encerrar a entrevista com você. A gente fala muito de mulheres que estão tendo filhos mais tarde, mas assim, as meninas, as adolescentes continuam... você tem muitas pacientes adolescentes, elas continuam tendo filhos precocemente, né, as mulheres? Infelizmente, Maia, a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Na minha vida diária de consultório, eu não tenho tantas adolescentes. Tem algumas poucas, né, no consultório da clínica privada. Lá o pessoal tem um nível de informação talvez um pouquinho diferente. De maturidade, né? De maturidade e tal, e aí não tem tantas adolescentes. Mas no serviço público... Que você atua também. Que eu também tenho atuação, a gente tem muitas gravidezes na adolescência. Né? E a gravidez na adolescência é uma gravidez de risco. Sim. E aí, mais pelo envolvimento emocional da situação. Né? Geralmente é uma gravidez que não foi programada, que não foi desejada. É risco sobre todos os aspectos. Então, né? a adolescente ela não tem uma ideia do que é, o que vai ser o futuro. Sabe de nada. Então, tudo isso interfere e torna a gravidez da adolescência uma gravidez de risco. Vamos fazer a parte 2 qualquer dia desse? Vamos. Olha, gente, eu tenho várias amigas ou conhecidas que são pacientes do Dr. Valadares e uma das coisas que me chamou a atenção foi que uma delas, eu sempre ligava e ela estava sempre lá no consultório dele esperando para falar. Ou então ela desmarcava comigo, trabalho, porque ela estava lá. Aí um dia eu falei... Por que você vive desmarcando? Ela disse, porque eu estou esperando o Dr. Valadares. Eu digo, mas você já está aí há 2, 3 horas. Ela disse, eu vou ficar até 10 se for necessário. A sua consulta deve durar bastante. Quem vai para lá já sabe que a sua consulta... Ela é personalizada, né? Dependendo do problema ou da demanda, tem que esperar mesmo, né? É verdade, a gente tenta fazer assim, né? Da melhor maneira possível. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Agora ficou claro porque que você é uma referência muito que é tão procurada. Muito obrigado a você também. Venha mais vezes, tá bom? Muito obrigado. Nós temos uma ótima notícia para vocês. Então, vocês terão uma segunda chance para participar do teste seletivo da Faculdade 7, que agora vai ser de forma agendada. Nós queremos que todos tenham a oportunidade de mostrar seu potencial e conquistar também o seu lugar na Faculdade 7. E o melhor de tudo, não haverá nenhum custo adicional para isso. Olha que interessante. Então, para garantir o seu processo seletivo, entre em contato com o marketing no WhatsApp 86
né? Como ele é um vestibular que está dentro da metodologia do modulado presencial de ensino, então, assim, você pode estar em qualquer região do país, o DDD é o 86, aqui do Piauí, 99920-8914, e diga só, eu quero odonto, e aí a equipe envia para você as datas, os horários disponíveis para você fazer o teste seletivo, e você não vai perder essa oportunidade de seguir o seu sonho de se tornar um profissional de odontologia, e a Faculdade 7 está aí realmente com o sistema presencial modulado de ensino para apoiá-lo nessa jornada, tá bom? Eu vou, então, para um breve intervalo comercial, já eu estou de volta, não saia daí, até já.